Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao nosso mini curso Desobsessão na Umbanda, parte 5. Então nós vamos falar sobre a formação de um grupo de desobsessão no terreiro de Umbanda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, tranquilo? Bom, vamos lá. Antes de tudo, é importante lembrar que tudo aquilo que se faz no universo da Umbanda necessita do apoio das entidades. Logo, não adianta o dirigente ou outros médiuns da casa pensar em organizar um trabalho de desobsessão se não houver o aval dos espíritos. Afinal, quem é que organiza o trabalho? Quem é que traz as entidades sofredoras para se manifestar? Não são os guias. Então, a opinião deles é fundamental. Portanto, o primeiro passo é o dirigente conversar com os guias, com os espíritos responsáveis pelo terreiro, e esses espíritos vão dizer se a casa tem ou não tem condições de iniciar um trabalho dessa natureza, se está na hora ou se não está na hora. Então, é muito importante que estejamos atentos a isso, né? Nunca, em hipótese alguma, pensar num trabalho sem a concordância dos espíritos. Feito isso, vamos refletir um pouquinho agora sobre essa diferenciação que alguns terreiros de Umbanda fazem entre os chamados médiuns de linha e médiuns de transporte. Bom, alguns terreiros de Umbanda fazem a seguinte classificação. Médium de linha ou médium de corrente é aquele médium que incorpora o guia da pasta, consulta, etc. Médium de transporte é aquele que recebe um espírito sofredor, um obsessor, etc. Então, existem terreiros que fazem essa distinção e que chegam mesmo a preparar alguns médiums só para receber os guias e outros só para receber os obsessores. Na minha opinião, de acordo com aquilo que eu aprendi com os espíritos, essa diferença ela simplesmente não existe. Ou seja, qualquer médium de incorporação consegue tanto incorporar guias quanto sofredores. Portanto, qualquer médium desenvolvido pode trabalhar na desobsessão, fazer parte da desobsessão sem nenhum problema, mesmo que ele não tenha o hábito de incorporar guias ou até o inverso, ainda que ele não tenha o hábito de incorporar sofredores. Se é médium de incorporação, ponto. É o que importa. Portanto, não existe uma distinção real. O próximo passo seria fazer aquilo que eu chamo de uma peneira fina. O que é uma peneira fina? É uma escolha muito meticulosa, porque vamos pensar o seguinte: o trabalho de desobsessão é como um pronto-socorro espiritual. Imagina se nesse momento você estivesse doente, precisasse procurar um pronto-socorro, mas chegando lá você descobrisse que o pronto-socorro está fechado. Ou não tem médico, ou não tem enfermeiro, enfim, não tem soro, não tem seringa. Seria um baita problema, certo? Na desobsessão é a mesma coisa. Quando um terreiro tem um trabalho de desobsessão, aquele trabalho se torna, por assim dizer, um pronto-socorro espiritual. Portanto, se há necessidade de disciplina e de assiduidade para participar das giras, na desobsessão precisa ter o dobro. Porque quando o médium falta, quando o trabalhador da desobsessão falta, ele está desfalcando uma equipe que está ali para socorrer quem bate ali pedindo ajuda. Então, é uma coisa que exige muita responsabilidade. Então, a primeira coisa que o dirigente precisa fazer é levantar entre as pessoas da casa quem está interessado em fazer parte desse trabalho, seja como médium, seja como cambone, atuando como esclarecedor. Daqui a pouco eu explico o que é isso, seja como passista, que é a equipe básica do trabalho. Então, o dirigente vai fazer um levantamento. Vamos supor que lá no terreiro dele ele consiga 30 pessoas que estão muito interessadas em fazer parte da desobsessão.
A primeira coisa que, como dirigente, ele deve fazer é passar uma peneira nessas pessoas. Ok, dessas 30 que disseram que quer, quantas ali realmente eu sei que tem compromisso, eu sei que vão levar isso a sério, que não vão ficar de corpo mole e que vão realmente comparecer, porque observação. Desobsessão não é um trabalho que cativa muitos médiuns. E mesmo aqueles que dizem que querem, muitos estão no oba-oba. Querem ir pela curiosidade, para conhecer, porque acham de certa forma misterioso. Mas poucos são aqueles que têm disciplina suficiente, que têm vontade firme suficiente para dizer eu quero e eu vou. E é preciso justamente esse tipo de pessoa. Então fez essa primeira peneirada, vamos imaginar que, sei lá, dos 30 nomes que o dirigente levantou, sobraram ali 17 pessoas. O resto ele descartou, porque sabe que não são pessoas que têm assim uma vontade tão firme, né? Ok, então o que ele deve fazer? Ele vai pegar esses nomes e vai levar esses nomes para o guia-chefe do terreiro. A entidade, conhecendo as potencialidades e as limitações de cada pessoa, é quem vai dizer quem vai fazer o quê, entendem? Então é muito importante que a espiritualidade participe de todo o trabalho e não que o dirigente decida tudo da sua própria cabeça. E pode até ser que de repente levantou ali 17 nomes, seguindo nesse exemplo, e o dirigente pega e fala assim, seria muito importante que essa pessoa, que às vezes nem deu nome, ou nem queria participar, e a entidade diz, essa pessoa aqui seria interessante, conversa com ela para ver se ela não quer. Entendem? Então isso acontece. E é por isso que a gente precisa submeter essa informação à entidade-chefe. Aí a entidade-chefe vai apontar o que cada pessoa deve fazer e vai incumbir ou o próprio dirigente ou um médium que seja reconhecidamente firme, seguro, que tenha fé para tomar conta do trabalho. E aqui vamos fazer um parênteses muito importante, o que eu vou dizer a seguir. De quando em quando eu vejo uma postura no universo da Umbanda, passando uma moto barulhenta na hora do vídeo, tudo bem? Então assim, eu vejo uma postura no universo da Umbanda que às vezes gera atrito de forma totalmente desnecessária, que é o seguinte, existem pessoas que encarnam para ser campones, existem pessoas que encarnam para ser médium de corrente e existem pessoas que reencarnam para ser dirigente. Cada um é preparado na espiritualidade para vir para a Terra para desempenhar uma função. Mas como nós, seres humanos, somos ainda espíritos muito atrasados, nós frequentemente não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Então é cambone que quer ser médium, é médium que quer ser dirigente, é dirigente que não quer ser dirigente. Isso acontece em todos os lugares. Então é muito importante que cada pessoa entenda e reconheça o seu papel. Se um médium de corrente se aventura a ser dirigente, existe uma grande chance do trabalho dele não dar certo. Por quê? Porque ele não foi preparado para essa função. Ele foi preparado para ser médium. Se o cambone não está satisfeito em ser cambone e quer ser médium, ele vai começar a fazer coisas estranhas, como infelizmente eu já vi. A pessoa chega no terreiro, a entidade fala assim, filho, você não tem a incorporação para desenvolver, mas você vai ser muito útil aqui na casa como cambone. Mas ele não quer, porque ele pôs na cabeça que ele quer ser médium. Aí ele aceita trabalhar naquele terreiro para não ter que dizer não, mas aí ele começa a ir em vários outros terreiros até achar algum lugar que alguém diga, não, você é médium sim. E aí ele começa a desenvolver lá. Só que desenvolver o que se ele não tem mediunidade? Isso acontece. Da mesma forma, quantos dirigentes que não querem ser dirigentes largam o terreiro de qualquer jeito, não assumem responsabilidade, não têm postura, não fazem por onde? Tudo isso que eu estou falando é absolutamente comum. Então, é muito importante que cada pessoa assuma o seu papel e faça ele acontecer. Quantos médios eu já vi que acham assim que não, que qualquer um pode tocar gira,
Se ele é médium de corrente e ele consegue atender os consulentes, então ele também consegue se responsabilizar pela casa e não consegue. Porque além dele não ter sido preparado para isso, todo o trabalho mediúnico está assentado na energia daquela pessoa que conduz. Se o dirigente da reunião mediúnica estiver fraco, a corrente estremece. Da mesma forma, se ele estiver forte, a corrente se fortifica. É um desdobramento da energia dele, porque ele foi preparado para isso. Ele é uma pessoa que ele não é melhor do que os outros. Tem muita gente na Umbanda que tem essa ilusão, que acha que ser dirigente é o top, é o máximo, ó, que legal. E não é, cara, é um inferno na vida dele. Porque ele vai ter que suportar as pessoas, ele vai ter que deixar de lado as fragilidades dele para fazer o trabalho andar e ainda vai ter muita pressão dos obsessores. Então, só inveja a posição de dirigente quem realmente é ignorante, quem não conhece as peripécias que é estar ali à frente de um trabalho. E se esse dirigente pegar e falar, não, vem cá então, pega um médium qualquer da corrente e fala, você vai tocar o trabalho, daqui um mês eu volto. Quando chegar lá, o cabelo do cara vai estar em pé, porque a pressão psíquica dos encarnados e dos desencarnados sobre ele será grande e ele não vai dar conta. Ah, por quê? Porque ele é inferior ao dirigente? Não, porque ele não foi preparado para isso. Ele não tem essa tarefa espiritual. Compreende o que eu quero dizer? Então, assim, toda reunião de desobsessão precisa ter um médium para conduzir o trabalho. Esse médium ou vai ser o dirigente, ou vai ser escolhido pela espiritualidade por ser um médium reconhecidamente firme, forte, convicto, de boa vontade. Porque se você pega um médium fraco, e quando eu digo fraco eu quero dizer em termos de atitude, um médium de fé vacilante, um médium que não é constante, e coloca ele para ser o médium que vai conduzir o trabalho, pode esquecer, o trabalho afunda. Então, assim, eu não sei se eu consegui ser claro, repito mais uma vez, não existe ordem de importância do dirigente ao cambone, todos são importantes, assim como os órgãos do nosso corpo. Já pensou se o meu coração quisesse fazer como o estômago quer fazer como o intestino quer fazer como o cérebro? Não dá certo, cada um cumpre o seu papel. Se cada um cumprir o seu papel, há uma organização do trabalho, e o trabalho flui, que é uma maravilha. Mas se um começar a almejar o ponto do outro, esquece que não vai para frente. Então, depois dessa peneira, é preciso que as entidades apontem quem vai fazer o quê. E aí a gente chega a uma divisão, que é a divisão que nós utilizamos aqui, que ela foi construída com base naquele livrinho chamado Desobsessão, do espírito André Luiz, através de Chico Xavier, de Valdo Vieira, e é assim que nós fazemos aqui, tá bom? Você vai então pegar, entre esses nomes das pessoas que foram apontadas, você vai selecionar um grupo que vai ser um grupo de médiuns de incorporação, um outro grupo de pessoas, preferencialmente de cambones, para ser os esclarecedores, e um outro grupo, que pode ser tanto de médiuns quanto de cambones, para serem passistas. E agora eu vou explicar cada uma dessas funções. Eu tenho comigo que um número ideal para um trabalho de desobsessão são 13 pessoas, divididas em 5 médios de incorporação, 5 esclarecedores e 3 passistas. Então, para mim, esse é o número ideal. Eu não gosto de grupos grandes. Então, por exemplo, se o meu terreiro é grande e eu consigo chegar a 30 pessoas para fazer o trabalho, eu prefiro dividir em 2 grupos de 15 pessoas cada um, do que fazer um único grupo com 30. E mais para frente vocês vão entender por que não é bom ter muita gente num trabalho de desobsessão. Então, para mim, número ideal, 13 pessoas. Ah, mas aqui tem 15. Não tem problema, faz com 15, faz com 12, faz com 11, mas desde que seja um número não muito maior ou não muito menor do que isso, na minha opinião. Então, repetindo,
5 médios de incorporação, 5 esclarecedores e 3 passistas. Bom, entre esses 5 médios de incorporação deve estar, obviamente, aquele que vai dirigir o trabalho, seja o dirigente da casa ou um médium qualificado para isso. Então, é esse médium mais 4, beleza? Bom, e aí, junto de cada um desses médiums, porque vamos lá, o médium de incorporação, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em transe e ele vai receber o espírito. Ao lado dele precisa ter uma pessoa que vai conversar com esse espírito. Essa pessoa nós chamamos de esclarecedores. Antigamente o pessoal chamava de doutrinador, mas doutrinador é um termo que não é muito legal, porque a grande maioria dos seres humanos não tem doutrina nem para si, vai ter doutrina para o outro. Então a gente prefere um termo mais ameno, que é o esclarecedor, aquele que vai conversar, que vai ouvir o espírito. E o ideal é que esse esclarecedor seja Cambone. Por quê? Porque se ele for médium de incorporação, ele vai estar do lado do médium. O médium vai começar a sentir a irradiação do espírito e como ele também é médium, ele também pode começar a sentir. Então, para evitar confusão, já que o trabalho de desobsessão ele tem que funcionar meio que como uma orquestra, é melhor que os esclarecedores sejam cambones. Não tendo tantos cambones assim disponíveis a essa tarefa, coloca médium. Mas tanto quanto possível, deixe sempre essa dupla, médium de incorporação e Cambone. É o mais adequado. Bom, e aí você também vai ter 3 outras pessoas que vão assumir a função de passistas. O que eles vão fazer? Eles vão aplicar passe. Eles precisam incorporar para aplicar passe? Não. Eles é que vão aplicar o passe. Como o trabalho de desobsessão é um trabalho que requer muita energia, portanto gasta muita energia, cansa, consome muito as forças, é preciso ter ali ao final algumas pessoas que vão repor a energia tanto dos médiums quanto dos esclarecedores e inclusive entre eles mesmos. Então quando termina um trabalho de desobsessão, esses 3 passistas vêm e começam a dar passe em todo mundo. Depois que todo mundo da equipe tomou o passe, eles dão passe entre si. Todo mundo recebe o passe, inclusive eles, entenderam? Então isso é uma coisa muito importante para ajudar no fortalecimento energético após o trabalho. Então, vamos aqui fazer uma pequena revisãozinha antes de terminar esse capítulo. Primeiro de tudo, eu sou dirigente de um terreiro. Aqui a gente não faz desobsessão, mas eu quero fazer. Então, primeiro passo, conversar com as entidades chefes da casa para ver se elas aprovaram. Segundo passo, levantar junto às pessoas da casa quem é que tem interesse em participar do trabalho. Fez o levantamento? Passa um pente fino, passa uma peneira nessas pessoas e logo de cara já descarta todos aqueles que não tiverem convicção e vontade firme para estar ali. Sabe aquelas pessoas assim que faça sol, faça chuva, esteja frio, esteja calor, você não precisa preocupar se elas vão estar no trabalho, porque você sabe que elas vão estar. É esse tipo de pessoa que o dirigente tem que focar, o resto descarta, tira fora que é só dor de cabeça. Feito isso, o que é preciso fazer? Conversar com a espiritualidade para que a espiritualidade aponte a função de cada pessoa ali presente. Quem é que vai comandar o trabalho? Quem é que vai ser médium? Quem é que vai ser esclarecedor? Quem é que vai ser passista? A espiritualidade aponta, beleza? Isso é fundamental. E depois vem a organização em si do trabalho, que isso eu vou falar futuramente. Para encerrar esse quadro, é muito importante a gente não desmerecer nunca a importância do estudo. Porque, veja, a gente tem esse problema na Umbanda, é um problema sério, as pessoas não gostam de estudar. Os dirigentes, quando o dirigente é aberto ao estudo, que nem todos são, a gente vê que o dirigente se esforça loucamente para tentar passar estudo para a comunidade, e a comunidade muitas vezes não tem interesse, aquilo entra numa orelha e sai na outra. Isso não pode acontecer no universo da desobsessão. Então, como que eu vou trabalhar na desobsessão se eu nem sei o que é isso?
se eu nunca sequer li um livro sobre isso, se eu não tenho conhecimento a respeito disso? Gente, no passado, a informação era muito escassa, então as pessoas não tinham muitas opções. Hoje em dia, o que não faltam são estudos. Se a pessoa falar, eu não quero ler, nem precisa. Tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de palestra, um monte de estudo sobre isso. Ela consegue também aprender. Mas hoje em dia, não querer aprender é optar voluntariamente pela ignorância. Então, todas as pessoas, vamos supor, eu ali fui colocado como médium de incorporação. Então, eu preciso estudar sobre como é ser médium de incorporação num trabalho de desobsessão. Se eu sou esclarecedor, e o esclarecedor é o que mais tem que estudar. Por quê? Porque ele muitas vezes, a gente vai falar disso com mais detalhes futuramente, tá bom? Mas é só para fazer esse gancho. O esclarecedor, muitas vezes, ele não sabe o que falar para o espírito. Sabe por que ele não sabe? Porque ele nunca treinou isso. Ele geralmente tem imensa dificuldade para conversar porque ele nunca aprendeu a dar uma palavra amiga para ninguém. E às vezes até a espiritualidade coloca ele nesse trabalho, não é porque ele é bom de fala, não, é porque ele precisa aprender a falar, precisa aprender a se comunicar melhor, precisa aprender a estar mais aberto para ouvir uma pessoa, dar uma palavra amiga, dar um bom conselho. Então esse cara aqui ele tem que estudar muito, ele tem que estudar o Evangelho para conhecer a base, porque toda a base desse trabalho está alicerçada no Evangelho. E ele também precisa se comunicar melhor, então ele precisa aprender a falar e a ouvir, porque na desobsessão não se ajuda só falando. E a gente vê isso, esclarecedor novato, ele não deixa nem o espírito falar, ele já chega ali parecendo pastor, gritando na cabeça do espírito, não adianta, não é esse o caminho. Você tem que ouvir e falar com sabedoria. Mas como é que você vai desenvolver essa sabedoria se você não estuda? Se você não lê? Se você não procura se informar? A mesma coisa o passista. Eu vou chegar lá e vou dar passe. Beleza. Mas então você sabe dar passe? Você já estudou sobre o assunto? Você sabe como funciona a energia? Como funciona o magnetismo? Entendem o que eu quero dizer? Então é fundamental que esse grupo crie o hábito de estudar. Não é que eles têm que ser expert. Aqui a gente não é como centro espírita, que você tem que passar 10 anos estudando para só depois começar na prática. Não é isso não. Mas é preciso ter um estudo, é preciso ter um conhecimento para que essas pessoas consigam se organizar e consigam trabalhar da melhor forma possível. Então, por enquanto é isso. A gente vai avançando nesse estudo gradativamente, trazendo mais informações, mais conceitos, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, aqui embaixo na descrição do vídeo, coloca aí as suas perguntas que eu leio e respondo todos os comentários, beleza? Um abraço, até a próxima.